Provavelmente cerca de mais de 1.400 vacas, não tenho certeza. Entre vacas e novilhas aqui, ainda não ouvi o número oficial. À meia-noite e às 2 da manhã, não há muitas coisas acontecendo, então tentamos manter as vacas limpas e coisas assim. Em primeiro lugar, em 1979, tive a oportunidade de ser o juiz oficial da raça Ayrshire e achei isso extremamente desafiador. Sabemos que o amido de milho tende a ser um pouco mais lento em comparação com o trigo, que é comum na Europa, e a cevada no Canadá. O prejuízo com essa vaca provavelmente estará entre 1.500 a 1.800 dólares. A reposição me custará algo em torno de 2.500 a 3.000 dólares. O cheiro é maravilhoso, tem um ótimo aroma, como deve ser o cheiro de milho. Eu olho para ele e não vejo milho, isto é milho triturado. Olá a todos, hoje estamos na World Dairy Expo e vamos mostrar como isso funciona e o que temos aqui com o Dr. Mike Hudgens, então aproveitem este vídeo. Oi Mike, como você está? Olá, é bom vê-lo, muito bem, muito bem. Bem, basicamente estamos caminhando por um dos muitos currais. Não ouvi o número oficial, mas geralmente temos cerca de 1.400 vacas leiteiras de toda a América do Norte e de todos os Estados Unidos aqui, com várias raças, incluindo a vermelha e branca, holandesa e todas as outras raças padrão. A World Dairy Expo provavelmente começou em meados dos anos 1960, por aí. Minha primeira oportunidade foi quando eu estava na pós-graduação e me contrataram para ficar aqui das 10 da noite às 6 da manhã, caminhando pelo curral. Então, realmente havia duas funções ao caminhar pelo curral. Uma era garantir que ninguém estivesse incomodando o gado e a outra era prevenir incêndios, basicamente. Mas então, como geralmente à meia-noite e às 2 da manhã não acontece muita coisa, tentávamos manter as vacas limpas e coisas do tipo. Mas era sempre interessante no dia anterior à exposição, havia muito movimento à meia-noite, porque as vacas estavam sendo ordenhadas e preparadas para a apresentação no dia seguinte. Fizemos isso por 2 anos, como estudantes de pós-graduação, para ganhar um dinheiro extra, para ser bem honesto. Depois, basicamente nos anos 1970, eu estava treinando equipes de julgamento, então trazíamos as equipes para competir nos concursos universitários, que acontecem aqui todos os anos, e também trazíamos os alunos para passear, olhar ao redor e ver o gado. Você verá a World Dairy Expo. É uma grande exposição de vacas. Como dissemos, provavelmente há mais 1.400 vacas. E tenho certeza de que há vacas e novilhas aqui, embora eu não tenha ouvido o número oficial, provavelmente um pouco menos por causa da gripe aviária. Todas essas vacas precisaram ser testadas para poderem estar aqui, e agora, se você for do Canadá, elas precisam ser testadas novamente antes de cruzarem a fronteira de volta para garantir que não tenham contraído nada. E se você for da Pensilvânia, as vacas precisam ser testadas a cada 7 dias. E se estiverem aqui há mais de 7 dias, isso adiciona uma complicação extra para a exposição de vacas. É uma exposição muito prestigiada. Vencer essa exposição aqui praticamente garante um All-American. E o animal mais valioso, seja uma vaca holandesa de 3 anos ou de qualquer outra idade, será o destaque na exposição. Então, a exposição é grande. Não tenho certeza de que percentual das pessoas vem para a exposição, mas acho que é uma porcentagem modesta. A maioria das pessoas vem para ver os novos equipamentos. Você verá isso mais tarde. Vamos mostrar tudo enquanto caminhamos pela área onde o equipamento está exposto do lado de fora. Alguns dos equipamentos mais modernos, com tecnologia avançada. Claro, algumas novidades agora. A grande sensação é a IA, Inteligência Artificial. Muita gente está interessada em inteligência artificial e a pergunta é como utilizá-la no setor leiteiro. Essa tem sido uma pergunta comum também. Então, quando você está aqui, esta é, provavelmente, a principal exposição de vacas leiteiras nos Estados Unidos. Também há uma grande exposição na Califórnia, mas esse inclui culturas agrícolas, irrigação e outras espécies também. Então esta é a exposição de vacas leiteiras. Há também uma grande exposição no Canadá, conhecido como Royal, e esse é praticamente todo voltado ao gado canadense. Além da exposição, se você olhar a lista de atividades diárias,
a esforços educacionais, que incluem pesquisadores proeminentes ou pessoas da indústria que falam sobre a comercialização de produtos lácteos e oportunidades, seja em termos de expansão, contração e coisas do tipo. Esse é o principal esforço educativo. Eles também têm o que chamam de recantos educacionais, que são apresentações de 25 minutos feitas por empresas mostrando novas tecnologias e aplicações. E você pode ver do que se trata também. Além disso, todos os dias, normalmente, 2 fazendas são apresentadas virtualmente. Antigamente, eles faziam excursões para visitar as fazendas, mas agora, com a Covid e com alguns desafios relacionados a doenças, eles vão até a fazenda, gravam lá, e depois o produtor de leite, seu tratador, sua esposa, seus filhos e filhas vêm para o evento. Eles exibem o vídeo e, em seguida, respondem perguntas e fazem comentários adicionais no programa. Além disso, é claro, as empresas têm seus próprios seminários. Na verdade, é por isso que estou aqui. Estava palestrando em um dos seminários, com outros 2 especialistas, abordando a síndrome do intestino hemorrágico. Então, certamente há muitas coisas para ver e discutir. Provavelmente há cerca de 800 estandes aqui também, abordando temas que vão desde mastite, inseminação artificial, genética, centrais de touros e tudo mais relacionado à pecuária leiteira. O evento dura 5 dias e são 5 dias muito intensos. Normalmente, eles atraem cerca de 55 mil pessoas, das quais cerca de 10% são internacionais, vindas de todos os lugares. De fato, conheci aqui na Expo alguém que participou do nosso curso na Santa Fé Agro Instituto. Uma pessoa da Ucrânia e outra do Japão, então é interessante ver o alcance que essas aulas podem ter. Isso dá uma ideia sobre a Expo. Ela continua crescendo cada vez mais. Não tenho ideia de qual é a dimensão financeira, mas, obviamente, é um dos maiores eventos aqui em Madison e na região. Produtores geralmente vêm de um raio de 482 a 965 quilômetros. Muitos vêm de carro, mas, se você trouxe gado, provavelmente está aqui por cerca de 10 dias, para que o gado se ajuste e receba os cuidados necessários. Esse é um panorama rápido. Provavelmente começou por volta da metade dos anos 1960, quando um grupo central quis organizar uma grande exposição de vacas leiteiras, porque havia um em Iowa, chamado Congresso, que já havia terminado. Então, os produtores de leite pensaram: onde vamos exibir nosso gado para ganhar reconhecimento? Foi assim que começou, e o aspecto industrial surgiu a partir disso. As instalações para o gado aqui são excelentes. Acredite, estivemos aqui em 1970 e não havia nada parecido com isso. Então, isso dá uma visão geral rápida do que você pode ver aqui na Expo. Estamos nos currais, muito confortáveis, bem ventilados, e claro, é outubro, o que significa outono. Idealmente teremos cerca de 21 graus Celsius à tarde, e à noite deve cair para uns 4 a 7 graus Celsius. Então, vai ficar bem fresco. Clima típico de Wisconsin. Uma última coisa, sobre julgamentos, tive 2 experiências diferentes aqui na Expo. Primeiro, em 1979, tive a oportunidade de ser o juiz oficial da raça Ayrshire e achei isso extremamente desafiador. Naquela época, a exposição tinha cerca de 160 animais no total, então era uma exposição de tamanho modesto. As vacas Ayrshire canadenses são de qualidade extremamente alta, então era comum ver criadores de Ontário e Quebec se saírem muito bem. Achei o julgamento muito desafiador. Um dos maiores desafios que tive foi julgar uma vaca Ayrshire de 2 anos, que era All-American. Uma vaca grande e robusta, e ela pariu aqui 2 dias antes do concurso, então a vaca estava com muito edema, e eu realmente tive dificuldades. Onde eu colocaria essa vaca, sabendo que ela foi All-American no ano passado, mas hoje não tinha o sistema mamário que eu poderia avaliar, então a coloquei em terceiro lugar. Tivemos uma conversa com o criador e eu expliquei que não tinha certeza de como o Uber ficaria quando todo o edema saísse, e ele disse: "Bem, você sabe como estava no ano passado." E eu sorri e disse: "Sim, mas estou julgando pelo hoje, e uma semana depois de hoje, você provavelmente teria vencido, mas hoje não foi possível." Esse foi um aspecto. O outro
são as equipes de julgamento. Quando trabalhei na Universidade de Minnesota, fui treinador de uma equipe de julgamento e trouxemos uma equipe aqui. Eles usavam o gado daqui, então as classes que formaram eram excelentes, e cada equipe tinha 4 estudantes. Eles julgavam a competição um dia antes do show aberto começar, e podiam usar qualquer vaca ou novilha no local. Então tinham gado de alta qualidade, o que funcionava muito bem. Em 1974, vencemos o concurso, que na época não era o concurso nacional, era regional, e os alunos ficaram bastante animados com isso. 2 anos depois, o concurso nacional foi realizado aqui e vencemos também. E o que achei interessante é que era a minha terceira melhor equipe. Mas eles se encaixaram muito bem. Tudo deu muito certo, então foi sempre emocionante ter essa oportunidade de concluir esse trabalho. Então, o julgamento envolve faculdades, FFA, Future Farmers of America, 4H, e há concursos tanto de escolas de 2 anos quanto de 4 anos. Esses jovens têm a chance de ver algumas vacas de elite que estão disponíveis na América do Norte, o que é uma ótima experiência. Eles geralmente julgam 10 classes, dão 5 conjuntos de justificativas, e justificativas significam que eles explicam ao juiz por que colocaram o gado em determinada posição. Eles são avaliados tanto na colocação quanto na qualidade da explicação, o que ensina organização de informações e outros fatores, proporcionando ótimas habilidades para a vida através dos concursos de julgamento. Outro aspecto da Expo é a oportunidade de realizar experiências educativas. Uma empresa comercial me convidou, juntamente com outros 2 especialistas, para falar sobre a síndrome do intestino hemorrágico, que, pelo que entendi, é um problema mais detectado em lugares como Vietnã, Europa e Brasil. A síndrome do intestino hemorrágico é um distúrbio que pode causar a morte das vacas. Trata-se de uma obstrução no intestino delgado, geralmente um coágulo que bloqueia o intestino. Quando isso acontece, a vaca basicamente para, pois não consegue digerir o alimento, e essas vacas, quando diagnosticadas, geralmente morrem rapidamente de um dia para o outro. A ciência sobre isso ainda é muito limitada, pois, ao tentar descobrir as causas, o problema é que vacas mortas não falam, então os dados de pesquisa são muito escassos. O primeiro palestrante falou um pouco sobre a incidência, comumente entre 2 a 3% das vacas sendo afetadas, e mostrou fotos do que a obstrução parecia. Ele também discutiu alguns organismos que podem estar envolvidos. O segundo palestrante era um veterinário da escola veterinária, aqui da Universidade de Wisconsin, e ele discutiu algumas micotoxinas, como o Clostridia A e o Aspergillus flavus, um fungo que pode ocorrer nos alimentos. Ele compartilhou estudos em que estava envolvido, e o resumo é que não sabemos muito mais do que sabíamos sobre o assunto há 10 anos. O que achei realmente interessante é que ele administra um laboratório de diagnóstico aqui em Madison, Wisconsin, e nos últimos 5 anos não houve nenhum caso de vacas com síndrome do intestino hemorrágico, nem amostras colhidas dessas vacas. Minha parte foi falar sobre a fazenda. O que podemos fazer a respeito? Quais são alguns dos fatores de risco? Olhei para apenas 2 fatores. O primeiro estava relacionado à própria vaca, e as vacas em risco, em um momento, eram da raça pardo suíço, mas isso já não é mais o caso. São vacas de alta produção, vacas que provavelmente produzem 50 a 60% acima da média do rebanho. Vacas em início de lactação tendem a ser vacas de terceira lactação também, e parece não haver um efeito claro da estação, como verão, outono, primavera ou inverno aqui no meio oeste. Basicamente, se você tem boas vacas, há o risco de vez em quando, perder uma vaca por síndrome do intestino hemorrágico. O veterinário disse que realmente só existem 2 coisas que você pode fazer uma vez que uma vaca seja diagnosticada com isso. Alguns veterinários tentam quebrar os coágulos pouco a pouco para ver se eles passam pelo trato digestivo. A outra opção é a terapia com fluidos e produtos semelhantes, para tentar colocar a vaca de volta em pé. Muitas vacas diagnosticadas acabam morrendo, com uma taxa de mortalidade entre 70% a 100%. Além da vaca, também analisei aspectos relacionados à alimentação,
como alta ingestão de matéria seca, que significa que vacas boas comem mais matéria seca, e altos níveis de amido. Passamos um tempo analisando o amido. O amido não é apenas 28% da matéria seca da dieta. Também olhamos para o processamento dessa mistura de grãos, por exemplo, se é floculado a vapor, milho de alta umidade, milho reidratado ou milho seco. Além disso, observamos a origem desse amido. Sabemos que o amido de milho tende a ser um pouco mais lento em comparação ao trigo, que você encontra na Europa, e a cevada no Canadá. Por exemplo, o Brasil tem um tipo diferente de amido de milho do que temos nos Estados Unidos. O Brasil tem milho duro e os Estados Unidos têm milho dentado, o que faz diferença em termos de digestão. Também mostramos alguns dados sobre o processamento em termos de tamanho de partículas. Atualmente, estamos analisando milho moído com tamanho de partícula médio em torno de 400 a 600 microns. Mas quando falamos que a média é de 600, isso significa que algumas partículas têm 1000 microns, o que terá uma taxa de digestão diferente, em comparação com partículas que são quase como farinha. Isso também faz diferença. Então, falamos sobre o amido e perguntamos não só quanto há na dieta, mas também quão rapidamente ele é fermentado no trato digestivo. Há uma preocupação de que, se o amido sair do rumen sem ser suficientemente digerido ou fermentado, isso possa ser um fator contribuinte no intestino delgado. Mas eu disse, com um sorriso, que se esse fosse o caso, deveríamos ter muito mais vacas com problemas, porque muitas vacas no meio oeste são alimentadas com dietas que contêm 28 a 30% de amido, o que é muito. Também mostramos que o amido de silagem de milho não é sempre o mesmo. Se eu colho em setembro e começo a alimentar em outubro, é um tipo de amido de milho diferente do que eu estaria alimentando em janeiro, fevereiro ou março. Em termos de fermentabilidade, precisamos estar cientes disso também. Também falamos sobre micotoxinas, fungos como o Clostridium, que poderia causar danos, e o Aspergillus flavus, que é um fungo. Qualquer coisa que possamos fazer para reduzir os problemas de formação de mofo é positivo. Revisamos uma pesquisa de mercado da Howard's Dairyman, que mostrou que há vários aditivos que realmente funcionam no rumen. 40% usam tamponantes ruminais, 30% produtos à base de levedura, 10% probióticos e um produto chamado Omnigen, específico de uma empresa, sendo usado por cerca de 10% dos produtores. Isso estava associado à síndrome do intestino hemorrágico. Terminamos minha palestra com um estudo de caso. Trabalhamos de perto com uma fazenda no centro de Illinois, cerca de 8 ou 10 anos atrás. Depois da reunião, o jovem produtor estava em lágrimas porque sua melhor vaca, que tinha um contrato de touro, o que é algo especial para um produtor, havia morrido 2 dias antes. Conversei com um nutricionista cerca de um mês atrás e ele disse que não tem visto mais problemas na fazenda. Talvez ele tenha tido sorte, mas ainda é um rebanho de alta produção, de fato, o 5º rebanho mais produtivo do estado de Illinois. Eles basicamente alimentaram com um pouco menos de amido, reduziram os grãos, adicionaram subprodutos, como farelo de trigo e cascas de soja, para diminuir a velocidade do amido. Eles também usaram o Omnigen. Todos os 3 ajudaram? Algum deles ajudou? Não sabemos, mas as vacas não estão morrendo. O prejuízo com essa vaca provavelmente estará entre $1.500 a $1.800. A reposição me custará algo em torno de $2.500 a $3.000. Então, é um grande impacto econômico. E claro, a frustração emocional de ver uma vaca que produziu 63 kg de leite pela manhã e no dia seguinte ou estará morta ou produzindo apenas 4 ou 5 kg de leite, com risco de morrer. Então, certamente é um desafio e um distúrbio para o qual não sabemos muito, o que é lamentável. Não parece que estamos fazendo muita pesquisa sobre isso. As pesquisas que estão sendo feitas ocorrem principalmente na Europa, Bélgica e nos Países Baixos, onde estão estudando organismos que podem estar contribuindo para o enfraquecimento da parede intestinal ou causando a formação do coágulo sanguíneo,
Bem, este é outro aspecto da World Dairy Expo, que é o concurso de forragens. Como você pode ver aqui, recebemos forragens de várias partes dos Estados Unidos e Canadá, e agora você pode ver como elas são avaliadas. Basicamente, as amostras são enviadas para um laboratório de análise de forragem, onde 70% da avaliação é baseada na análise da forragem e 30% na avaliação física. Isso significa que vamos pegar esta forragem aqui, que acontece de ser a campeã geral de 2024 na análise de pré-secado de alfafa, e a avaliação visual incluiria aspectos como o cheiro, tem um cheiro muito bom, o tamanho das partículas. Poderíamos usar um conjunto de peneiras Penn State, mas não acho que eles fazem isso aqui. Você pode ver um corte muito melhor do que, por exemplo, este aqui ao lado, quando comparamos as duas alfafas pré-secadas. Esta é a campeã geral, é uma silagem mais úmida, enquanto esta é muito mais seca, e você pode ver que tem pedaços longos, o que significa que pode ocorrer algum tipo de triagem durante a alimentação. Esta ficou em terceiro lugar, mas tem um cheiro maravilhoso, uma cor bonita, sem sinais de danos por calor e uma sensação muito boa ao toque. O que eu costumo fazer, não tenho certeza se posso fazer isso legalmente, mas ninguém está me observando, é pegar e apertar em forma de bola. E o que estou procurando é ver se mantém a forma. Isso provavelmente tem entre 30% e 35% de matéria seca. Se eu conseguir extrair suco, e estou quase conseguindo, se você olhar para minha mão, pode ver que tem um pouco de suco nas mãos. Então eu chutaria que tem 35% de matéria seca. Vamos ver o quão bem adivinhei. Basicamente 32%. Quase muito úmido, então alguns juízes poderiam penalizar um pouco. Esta amostra tem uma pontuação final de 95,13, proteína 24,6%, cinzas, e a digestibilidade em 24 horas vai ser, deixe-me ver, isso é cinza, 68,9% de FDN digestível em 30 horas, um número muito alto, quase como silagem de milho BMR para ser exato. E você pode ver, usando a nova equação de rendimento de leite, este é o rendimento de leite de 142 kg de leite, e você pode ver a pontuação final de 1.702 kg de leite por tonelada. E aqui você pode ver as diferentes pontuações. Esta é uma silagem de alfafa chamada A2, não tenho certeza do que isso significa, mas é a amostra campeã geral. Esta aqui tem uma pontuação final de 91,6 e você pode ver a matéria seca, bastante seca de fato, essa está muito seca. E isso provavelmente prejudicou a avaliação, com 51% de matéria seca, proteína bruta de 24,8%, FDN novamente em 26,9%, um número muito bom, gostamos de ver números abaixo de 30%. Esta aqui, a campeã, está em 25,9%, cinzas 10%, esta tem 11%, não há muita contaminação. Digestibilidade em 30, 69, 54, então há algumas diferenças significativas aqui. E o leite por tonelada, cerca de 90 kg a menos de leite por tonelada, pontuação final de 84, esta é a para a amostra que ficou em terceiro lugar. Então, novamente, se fizermos este teste, apertando assim, ela deve se abrir completamente e de fato se abre. Eu teria chutado que esta tem cerca de 45 a 46% de matéria seca. Se você sentir, ela é muito áspera, muito pontiaguda, e não sei se, sendo uma vaca, isso afetaria meu paladar ao consumir essa forragem. Aqui está a amostra que ficou em segundo lugar, e você pode ver que é mais úmida, uma umidade intermediária, com 38,9% de matéria seca, e você pode ver que ela se abre muito lentamente. Eu teria chutado cerca de 40%. Quanto à matéria seca, um ótimo trabalho de picagem, e todas essas amostras receberão algum tipo de prêmio, que pode ser equipamentos ou um valor em dinheiro. Um conceito muito bom. Esta é uma alfafa pré-secada, mas também há amostras de capim e silagem de milho, e todas elas têm o mesmo tipo de concurso de julgamento, um concurso realmente interessante. Esta é uma silagem de milho, e os critérios de julgamento são os mesmos. Aqui temos, por exemplo, uma BMR, Brown Midrib, que significa baixo teor de lignina,
o que indica uma qualidade mais alta do que a silagem de milho convencional. Temos dois grandes campeões aqui. Interessante, provavelmente estavam muito próximos para empatar. Deixe-me pegar esta amostra aqui. O que outras pessoas fazem é a mesma coisa. Não vou olhar ainda, mas vou apertá-la com força. Estou quase conseguindo extrair suco. Vou chutar que tem cerca de 33 a 34% de matéria seca. Acertamos. 36% bem perto. O cheiro é maravilhoso, tem um ótimo aroma, exatamente como uma silagem de milho deve cheirar. Eu olho para ela e não vejo milho. Este é milho triturado, mas não quero ver grãos de milho nela. Quando a seguro aqui, vejo o comprimento teórico de picagem, cerca de 19 milímetros. Você pode ver os pedaços aqui. Se eu colocasse essa amostra no conjunto de peneiras Penn State, apostaria que teríamos mais de 60% na caixa do meio, o que seria excelente. Visualmente, isso é um grande ponto positivo. Em termos de proteína, não é um fator grande, cerca de 7,5% de proteína, fibra em detergente neutro, FDN, a 36% e amido a 36%. Então, tem bastante amido nesta silagem de milho, mesmo que não possamos vê-lo. Ele está lá porque o processador fez um ótimo trabalho. A digestibilidade de FDN em 30 horas é 73%, e qualquer valor acima de 65% é ótimo para uma silagem de milho BMR, e acima de 60% já é aceitável para uma silagem convencional. Então temos um número muito bom aqui. Se olharmos para o potencial de produção de leite, usando a nova equação, temos 1.560 kg de leite de potencial, enquanto na próxima amostra, aqui temos 1.511 kg de leite. Um potencial muito alto. A pontuação final, você pode ver, é 97,9 para esta amostra e 97,6 para a outra. Ambas receberam fitas roxas. Agora, se você olhar para esta outra amostra, eu não gosto tanto dela, se eu fosse avaliá-la. Pode ser devido ao milho aqui. É uma silagem muito mais grossa, menos consistente, se olharmos para ela. De novo, não quero trapacear, ainda não a olhei. Vou chutar que tem cerca da mesma quantidade de matéria seca, por volta de 36%, e a matéria seca é 36%, então você vai dizer que eu trapaceei, mas não. Esta tem um pouco menos de amido, 32%. Muito interessante, realmente uma silagem de milho interessante. Eles disseram que receberam cerca de 200 amostras este ano, em 8 categorias, e o número está menor este ano devido aos danos causados pela chuva em junho e julho, o que reduziu a qualidade. Muitos produtores que normalmente participariam do concurso não enviaram amostras. Silagem de milho ainda está sendo colhida em algumas partes de Wisconsin. Em Illinois, já terminamos. Esta aqui é uma silagem de milho convencional, não BMR, e novamente, não foi picada com tanta precisão quanto vimos na BMR, talvez por ser mais rica em lignina. Novamente, não há sinais de grãos de milho aqui. O comprimento teórico de picagem é um pouco menor, cerca de 16 milímetros, e você pode ver vários pedaços mais longos aqui, em comparação com o que vimos antes. Se olharmos para os resultados, 34% de matéria seca, perfeito neste ponto. Amido, veja só, 41% de amido, um número enorme. A FDN está um pouco mais alta do que na BMR, devido ao maior teor de lignina. A digestibilidade de FDN é de 62,2%, o que é um bom número. A outra amostra está com 69%, também um número muito bom para uma silagem de milho convencional. O valor de 69% é excelente, quase parece uma BMR. Ambas as amostras têm um potencial de produção de leite em torno de 1.496 kg. Foi uma boa competição, você está vendo cerca de 10 amostras aqui, e há muitas outras. Normalmente eles exibem as 10 melhores. Alguns anos eles exibem mais, mas ao olhar para as 10 melhores, você pode ver a diferença que ocorre.